vou te contar algo que parece contraditório, mas é comprovado por dezenas de estudos científicos. Casamento pode te fazer viver mais, ter mais saúde e ter mais dinheiro e ainda maior felicidade. Ou pode fazer exatamente o oposto, te adoecer, te estressar e até encurtar a sua vida. A diferença entre um resultado e outro depende apenas de uma única coisa. Olá, para quem não me conhece, eu sou Ilquias, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente conversa sobre casamento. Nós ajudamos casais cristãos a restaurarem seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou lembrou de alguém, de algum casal que poderia ser beneficiado por ele, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo com ele. Pesquisadores estudaram milhares de casais ao longo de décadas e descobriram que pessoas em casamentos felizes têm entre 15% e 20% menos chance de morrer prematuramente comparado com a população em geral. Elas têm sistema imunológico mais forte, menor risco de doenças cardiovasculares, menos diabetes, menos problemas respiratórios, bebem menos, fumam menos e comem melhor. Olha, por enquanto a gente está ganhando. E não para por aí não, tá? Casais felizes acumulam quase o dobro de patrimônio do que pessoas que nunca se casaram. Se você contar a renda combinada do casal, estamos falando de 4 vezes mais riqueza do que aquelas pessoas que simplesmente não se casaram. Eles também relatam menos solidão, menos depressão, menos ansiedade e, contrariando o que muita gente pensa, eu acho que até você aí deve estar pensando nisso, casais de longo prazo podem ter uma vida sexual mais satisfatória do que no começo do relacionamento. É isso mesmo, pronto. Eu acho que eu já apresentei os meus pontos aqui e já poderia acabar o vídeo. Não, mas calma lá. Parece propaganda de casamento, né? Mas não é. Porque tem um enorme porém aqui, não é simples assim. Casou e deu tudo certo. Todos esses benefícios só se aplicam a casamentos felizes. Casamentos infelizes têm exatamente o efeito oposto a isso. Pessoas em relacionamentos conflituosos, em níveis muito altos, têm uma inflamação no corpo, o que está ligado a uma série de doenças. Tem o dobro de chance de morrer prematuramente, tem mais problemas de saúde mental e, obviamente, são muito mais infelizes. Ou seja, não basta estar casado. A qualidade do casamento é que determina se ele vai realmente ser um remédio ou um veneno na sua vida. E aí vem a pergunta que realmente importa. O que faz a diferença entre um casamento feliz e um casamento infeliz? A resposta pode parecer simples demais. São os hábitos. Eu estava lendo um livro chamado Mindful Relationship Habits, que explora exatamente sobre isso. A tese central é que relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. Eles são construídos através de pequenas ações diárias, pequenas ações do cotidiano, sabe? São ações intencionais repetidas ao longo de muito tempo. Pensa aqui comigo. A gente entende que para ter boa saúde, a gente precisa de hábitos. Exercício regular, alimentação equilibrada, sono adequado. Ninguém espera ficar saudável sem fazer nada, não é mesmo? Ninguém espera simplesmente ter o shape para ir para a praia sem treinar, sem comer bem, sem se cuidar. Mas quando a gente pensa em casamento, parece que essa nossa lógica não se aplica. Muita gente age como se o relacionamento devesse funcionar no piloto automático. Ou seja, eu caso e por estar casado tudo funciona bem. Ou seja, a gente casa apaixonado, cheio de energia e atenção para o outro e aos poucos, o que a gente vai fazendo? A rotina vai tomando conta. O trabalho, os filhos, a responsabilidade. E sem perceber, a gente para de investir no relacionamento. Para de fazer as pequenas coisas que realmente nos conectavam e a gente vai deixando de lado. E aí, de repente, anos depois, a gente olha e fala, poxa, não é mais a mesma coisa. É lógico que não é mais a mesma coisa. Você não fez nada para manter isso e aí o casal simplesmente não sabe o que fazer. Ele simplesmente fica se questionando, mas o que aconteceu? É simples. A resposta aqui é simples. A negligência. Você simplesmente não foi mais intencional, não foi mais cuidadoso, passou a ser maldoso com a sua esposa. E a negligência simplesmente ela gera isso. O relacionamento foi deixado de lado e aí quando a vida vai passando, você lembra que ainda é casado, lembra que você cultivava isso durante o namoro. Então o que fazer, Ilquias? Eu entendi isso aí, é verdade. Tudo aquilo que eu fazia durante o namoro eu não faço mais. O cuidado que eu tinha com ele ou com ela, infelizmente se perdeu com o tempo. O que eu posso fazer? O livro propõe algo que eu achei muito prático. Criar rituais de conexão. Pequenos hábitos diários, sabe? Não precisa daquele grande evento. Eu não vou virar para você e falar, paga o restaurante X, faça o cruzeiro tal, faça a viagem para as Maldivas. Não. Pequenos hábitos diários podem manter seu casamento vivo e saudável. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Primeiro, como vocês se cumprimentam, como vocês se despedem quando ele ou quando ela acabam indo para o trabalho. Parece bobagem, mas esse momento de transição é uma oportunidade de conexão.
um abraço de verdade, sabe aquele abraço bem dado, aquele abraço que ela só pode receber de você? Dê esse abraço, não aquele abraço automático de companheiro, né, de lado, assim, não, dê um abraço forte, um abraço que só você pode dar, um beijo que dura mais de 2 segundos, sabe, aquele eu te amo olhando nos olhos, não aquele eu te amo também, o idem, eu só olho para o lado, não, um eu te amo de verdade, que gere conexão. Isso leva 30 segundos, e não é possível que você vai atrasar, vai perder todo um dia de conquista porque você demorou esse tempo com a sua esposa. Segundo, vocês têm algum momento do dia que é só de vocês dois? Vocês têm aquele momento específico que, não, nesse momento aqui nós somos um casal? Pode ser um café da manhã antes das crianças acordarem, pode ser uma caminhada depois do jantar, pode ser 15 minutos antes de dormir sem celular. O importante é que seja consistente e protegido, ou seja, você sabe que ali sempre serão só vocês dois. Terceiro, como vocês lidam com o celular quando vocês estão juntos? Eu sei que isso é meio polêmico, todo mundo hoje em dia vive com o celular, o tempo todo a gente está com o celular do lado, a gente não consegue nem usar o banheiro sem o celular, não é verdade? Quem nunca, coloque aqui nos comentários. Eu sei que no final das contas, a gente vai vivendo cada vez olhando mais no celular e por vezes a gente acaba olhando no celular também quando a gente está conversando com o nosso esposo, com a nossa esposa. Você, apesar de estar se comunicando, mas você está basicamente olhando no celular. No lugar de você estar conversando com a sua esposa, você está conversando com alguém que está a milhares de quilômetros de você. E isso, de forma repetida, vai destruindo aquilo que vocês deveriam estar se conectando. Vai destruindo essa boa comunicação que lá no início era só entre você e ela. E agora não é mais. E o quarto ponto aqui, vocês ainda fazem perguntas um sobre o outro. Infelizmente, quando a gente passa muito tempo casado, quando a gente está muito tempo com a pessoa, a gente tem a percepção que a gente já sabe tudo sobre aquela pessoa. A gente não pergunta nada que não seja uma questão prática. A gente pergunta o que tem para jantar, a gente pergunta, você levou as crianças na escola hoje, como foi seu dia, mas a gente nem está nem aí. Agora, quando a gente realmente para ouvir, quando a gente realmente coloca intenção em conhecer melhor a outra pessoa, ou seja, entender o que ela está pensando, entender como ela enxerga determinadas coisas, e isso sim nos coloca numa condição diferente. Qual foi a melhor parte do seu dia? Perceba que é uma pergunta totalmente diferente de perguntar como foi seu dia, que é uma coisa aberta. Essas perguntas, esse tipo de pergunta, acaba mostrando interesse genuíno e mantém vocês atualizados em relação ao mundo interior do outro. Quinto ponto, vocês expressam gratidão e admiração? É muito fácil focar no que está errado. Nós somos peritos em perceber quando o outro erra, mas infelizmente somos negligentes a apontar ou agradecer o acerto do outro. Mas casais felizes têm o hábito de verbalizar o que apreciam um no outro. Obrigado por ter feito isso, eu admiro como você lidou com aquela situação, eu tenho sorte de ser casado com você. Perceba, você não precisa estar falando isso só no momento excelente. Não, do mesmo jeito que você do nada tira um apontamento sobre um defeito da sua esposa ou do seu esposo, também do nada você pode tirar um elogio. Eu sei que algumas coisas dessas aqui, elas são parecem ser artificiais, não é verdade? No começo vai parecer mesmo, porque você não está acostumado a fazer, você não faz quando deveria, então você vai colocar agora de forma intencional, não de forma espontânea, porque você não consegue fazer, então você vai fazer de forma planejada. Mas é melhor você fazer de forma planejada, porque quando você vai implementando, você vai gerando o hábito. E o hábito é exatamente isso. É algo que você pratica até se tornar natural. No começo, você faz com esforço consciente. Depois de um tempo, vira parte de quem você é. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Você não precisa revolucionar seu casamento de uma vez. Você precisa de pequenas mudanças consistentes. Um hábito novo por vez, uma melhoria pequena que se acumula ao longo dos meses e dos anos. Porque no final das contas, casamento feliz não é encontrar a pessoa perfeita ou ter sorte. É sobre duas pessoas imperfeitas que escolhem todos os dias investir nessa relação, que escolhem prestar atenção, que escolhem criar momentos de conexão em meio à correria do dia a dia, em meio aos boletos que não param de chegar. E quando você faz isso, você colhe os benefícios. Mais saúde, mais longevidade, mais riqueza, mais felicidade. Não porque o casamento é mágico, você entrou numa fonte da juventude. Não, não é nada disso. Mas porque relacionamento saudável é um dos pilares de uma vida bem vivida. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, eu te convido a compartilhar com aquela pessoa que vai ser beneficiada por ele. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.